Olá pessoal, neste vídeo eu vou ensinar como fazer formatação de trabalhos, de acordo com as normas ABNT, Então isso é uma coisa bem importante, muita gente tem dúvidas de como fazer a formatação. Então eu vou mostrar aqui neste vídeo como fazer essas formatações, ok? Então eu vou pegar um exemplo aqui, o modelo a gente vai estar fazendo junto. Antes da gente iniciar, pedir aí a gentileza de vocês para curtirem o nosso vídeo, se inscrevam no canal, para que assim vocês possam nos ajudar a continuar criando esses conteúdos, ok? Então, vamos lá. Então, nesse nosso exemplo aqui, eu tenho um trabalho, onde eu já tenho aqui a capa, tenho todo o conteúdo do texto, digitado, todo o trabalho, com algumas imagens, Então, um trabalho bem grande, se a gente observar aqui embaixo na barra de status, é um trabalho com 12 páginas, por enquanto, e aí eu vou mostrar como que a gente começa a fazer essas formatações. O importante é o seguinte, esse trabalho, eu vou dar alguns exemplos, não tem todas as partes que tem que ter, principalmente a parte pré-textual, porque essa parte é a parte que vem com já tem aqui a capa, vem a contracapa, dedicatória, resumo, essa parte que é a formatação semelhante ao que a gente vai fazer em todo o trabalho. Temos aí a capa, e aí eu vou mostrar depois como é que a gente cria os sumários, faz toda a formatação do texto, que é a parte que a maioria das pessoas tem dúvidas, E como que faz a numeração de página, cabeçalho e rodapé, ok? Então, para iniciar, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é formatar o nosso trabalho de acordo com as normas ABNT. As normas ABNT, ela tem algumas especificações para formatações de texto, capa, contracapa, numeração, e isso está dentro do manual. A maioria das instituições, elas fornecem esse manual com as instruções e as orientações da formatação básica que vocês têm que aplicar nesse trabalho. Então, de acordo com a instituição onde você estuda, você tem que pegar esse manual, que lá vai ter as especificações de tipo de letra, fonte, parágrafos, vai ter tudo já lá especificado nesse manual. Então vamos começar. A primeira coisa, antes de começar a formatar o texto em si, mudar o tipo de letra e fazer toda a parte de texto, é a configuração da página, que seria o quê? O tamanho do papel e as margens, que seriam as margens padrões que a gente vai utilizar. Para fazer a formatação da página, configurar de acordo com a norma BNT, a gente clica aqui na guia Layout, vou clicar aqui na minha guia Layout, e aqui eu tenho, configurar página, e aí eu vou clicar aqui no configurar página, nesse botão, no indicador de caixa de diálogo, para ele abrir a janela de configuração. O que nós vamos fazer? Pelas normas da BNT, a margem superior ela tem 3 centímetros, margem superior com 3, esquerda com 3, a inferior com 2 e a direita também com 2. Então, coloquei aqui, superior e esquerda com 3, inferior e direita com 2. Aqui eu estou configurando a margem da minha página, Orientação vai ser em retrato, várias páginas normais, então eu vou fazer a impressão. Aí eu posso vir aqui também, no papel, se eu quiser, para definir o tamanho do papel, Ele está tamanho carta, eu vou mudar, porque o tamanho padrão que a gente costuma utilizar é o tamanho A4. Então eu vou procurar aqui, A4, vou dar um clique e pronto. Então, se o papel não estiver no tamanho que você está utilizando, que o nosso padrão é tamanho A4, você vem aqui na configuração, na guia papel, e muda para o tamanho A4, ok? E dá um ok. Pronto, já fiz essa primeira parte. Então, essa parte da configuração das margens, nós já fizemos, ok? Então, minhas margens já estão configuradas. Aí aqui eu já tenho a capa, que está mais ou menos formatada como eu quero. Então, o nome da instituição, o nome do aluno, aí o título do trabalho, a cidade e o ano, já está aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar ela e vou mudar apenas o tipo da fonte, Faço a seleção, lá, dessa capa, já está até centralizado. Venho na página inicial e posso colocar aqui, fonte. Aí aqui eu mudo o tipo da letra. Vou pôr Arial, tamanho 12, lá, Arial 12. Não vou pôr o negrito, caso esteja necessidade, pode pôr, E observe que aí aqui a nossa capa já está no padrão, lá. Nome da instituição, nome só mudei aqui, precisei mudar só o tipo, Como já está centralizado, como a minha capa ela já estava centralizada,
o título e o texto, já estava com ele centralizado, eu não precisei mexer. Porque se eu clicar aqui, ó, aí ele vai ficar à esquerda. Então, eu venho e clico no botão para centralizar. Ele já está. Então, essa primeira parte da capa já está feita, ó, né? Aí eu vou salvar. Aí, se por acaso no seu trabalho, né? Esse meu foi o que eu falei. Depois da capa, vem os outros elementos pré-textuais, que eles chamam, né? Que aí seria a contracapa, a parte de avaliação, dedicatória, aí vem os resumos, que vem tudo isso, né? Antes da capa. Aí seria só você inserir aqui e fazer a formatação conforme é pedido, né? Dentro das normas. Aí aqui eu já vou ter a parte do texto. Essa parte aqui, pré-textual, eu vou deixar só com a capa. Depois eu vou mostrar como é que a gente insere uma nova página aí para colocar o sumário. Então por isso que não tem essa página ainda em branco antes, né? Porque eu vou mostrar depois como é que a gente insere isso. Aqui embaixo a gente já começa a trabalhar com o nosso texto mesmo, com o nosso trabalho em si. Observe que esse trabalho, ó, ele já foi todo digitado, não tem formatação nenhuma, porque na hora da digitação eu não me preocupei em aplicar os padrões das normas. Eu só digitei todo o meu trabalho para não perder a linha de raciocínio que eu queria, fui escrevendo, e aí agora é que eu vou fazer a formatação. A única coisa que eu fiz aqui diferente para facilitar na hora de formatar foi os títulos, ó. Os títulos eu coloquei eles na cor azul. Olha lá, todos os títulos em azul. Eu poderia colocar os títulos em azul, o subtítulo numa outra cor. Isso para facilitar na hora da formatação. Mas isso é só uma dica, tá? Não é regra. Você não precisa fazer isso, títulos com cores diferentes. Isso é só para facilitar na hora de formatar. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui o primeiro título, ó. Vou selecionar aqui o primeiro título. E aí, como eu coloquei todos os títulos na cor azul, aí que vem a dica, né? Que aí, por isso que eu fiz assim. Eu posso vir aqui, ó, na opção de selecionar, aqui na página inicial. Selecionar, ó, marquei o primeiro. Selecionar. E aí ele tem uma opção chamada selecionar textos com formatação semelhante. Então, ó, eu dou um clique, ó. Selecionar textos com formatação semelhante. Ele automaticamente seleciona todos os títulos, ó, que estavam na cor azul do meu trabalho. Então por isso que eu faço dessa forma, porque eu deixo os títulos com a mesma cor, porque aí na hora de formatar, eu acabo fazendo a formatação mais rápida, né? E aí, feito isso, eu posso vir aqui, ó, página inicial, fonte. Vou colocar a fonte Arial, ó lá, Arial. Tamanho, eu vou colocar ele aqui com 12, né? Acho que aqui o meu ele já estava, mas aí eu posso alterar. E aí eu posso vir aqui, tirar a cor, né? Tava assim, eu posso pôr a cor aqui automática, né? Ou preta. Negrito, ó lá, coloquei a cor, tá vendo? Aí ele tá formatando, ó, observe que ele tá fazendo essa formatação, ó, em todos os títulos, ó, que estão selecionados. Aí agora eu preciso mexer no parágrafo. Por quê? Tá vendo que ele está encostado aqui o título, ó? Eles estão encostados. Então eu vou vir aqui, ó, no grupo parágrafo, no indicador de caixa de diálogo, eu vou clicar. E agora vem uma parte bem importante. Quando a gente entra no parágrafo, todo título e subtítulo, nós vamos formatar eles com a opção de níveis aqui, ó. Tudo que for um título, eu preciso definir o nível desse título. Por que eu tenho que definir o nível? Porque é isso que vai aparecer no meu sumário. Então eu tenho que definir esse nível. Então eu vou vir aqui, ó, a princípio eu vou colocar como nível 1. Ele vai formatar todos os parágrafos com nível 1. Depois eu posso formatar os subtítulos com nível 2, se eu não tiver feito eles separados. Então eu coloquei aqui, ó, tipo, né, nível de tópico nível 1. Então todos os títulos, que seria o título principal de cada capítulo ou do nosso trabalho, eu coloco como nível 1. Isso é importante para poder gerar o sumário automaticamente. Não esqueçam, os títulos precisam ser divididos em nível. Nível 1, se for um subtítulo, põe nível 2. Se tiver dentro desse subtítulo um outro, põe nível 3. E assim sucessivamente. E aí eu tenho aqui o espaçamento, ó, espaçamento antes e depois, né? Eu vou colocar um espaçamento depois de 12 pontos, para que ele pegue e separe aqui, ó, o meu título do texto. Então, depois do título, ele vai colocar um espaço, ok? E uma coisa legal também, que é importante vocês fazerem, que muita gente
não sabe e também não coloca no trabalho, então fica essa outra dica, é vir aqui nessa guia do parágrafo aqui, ó, quebra de linhas e de página, e colocar essa opção aqui, ó, manter com o próximo, né? E aí ele tem uma opção também manter linhas juntas. Essa opção manter com o próximo é legal você deixar marcado pelo seguinte: se às vezes esse título aqui ele não ele ficar no final da página, para não ficar o título sozinho no fim da página, né? O que o Word faz? Ele vai jogar o título com o próximo parágrafo, que seria o parágrafo do texto. Então por isso que é interessante marcar essa opção, manter com o próximo. Confirma, né? Se não tiver marcado, você clica nele aqui. Aí dá um OK e pronto. Olha lá, os nossos títulos, ó, eles já foram todos formatados, olha lá. Todos os títulos já no padrão. Ó, fiz isso com os títulos. Aí eu posso salvar, né? Salvei. Né? Eu não vou centralizar o título, porque não teve a necessidade. Aí agora eu vou fazer o quê? O corpo do texto. Eu vou selecionar uma parte do corpo, não precisa ser tudo. Aí você vem aqui, ó, no botão de selecionar na página inicial. E aí eu faço a mesma coisa, ó. Selecionar texto com formatação semelhante. Olha lá, ele vai marcar todo o meu corpo de texto, olha lá. Todo ele. Aí eu vou vir aqui na fonte, vou mudar a fonte, vou colocar uma fonte Arial, tamanho 12, seria o nosso padrão, olha lá, ele está aplicando em tudo. Aí aqui, parágrafo, né, eu vou vir aqui, antes de pegar o parágrafo, eu vou justificar ele, ó, que é essa opção aqui, justificar, para ele ficar reto aqui, ó, dos dois lados, né. E aí eu vou vir aqui na opção do parágrafo, e aí eu vou vir aqui, recuo os espaçamentos, eu vou colocar aqui o justificado novamente, se for o caso. Nível do tópico. O nível do tópico, no caso de texto, a gente deixa como corpo de texto, tá? Se por acaso, quando a gente for gerar o sumário, aparecer um parágrafo lá, a gente tem que localizar esse parágrafo, seleciona ele, vem aqui e coloca como corpo de texto. Aí ele pede aqui os recuos, ó, interno, externo. Esses daqui eu vou deixar com 0, né? Se por acaso tiver em branco, deixa com 0. Especial. O especial, eu vou colocar o especial na primeira linha. E aí é esse recuo aqui, ó, que ele vai colocar no parágrafo, na primeira linha do parágrafo. Vou pôr de 1,5. Se houver necessidade. Caso não tenha esse recuo, você deixa como está ali o nosso texto. Espaçamento antes eu vou deixar com 0. E o depois eu posso colocar com 12 pontos, se quiser, para ele dar um espaço de um parágrafo pro outro, ou deixa zerados. Espaçamento entre linhas, na norma BNT, eles pedem 1,5 entre cada linha do meu texto. Então, ó, coloquei aqui, ó, 1,5 de linha aí para cada parte, né, para cada linha do meu parágrafo. Feita essa alteração, eu venho aqui, ó, e clico no botão de OK. Pronto, olha lá, eu já formatei todo o meu trabalho, ó, espaçamento depois de 12 e o entre linhas de 1,5 e o recuo especial, que é esse daqui, ó. Então vejam que todo o meu trabalho, ele já foi formatado dentro das especificações, né? Só tirar aqui. Então, olha lá, ele já formatou aí de acordo com o que eu precisava, né? Então, dentro das normas da BNT. Então aqui, a formatação básica, vocês podem ver que foi feito de maneira até rápida, né? Então eu vou salvar. Então eu formatei rápido. Mas tem os subtítulos. Como eu formatei todos de uma vez, né? Então vamos supor que algoritmos e a Revolução Industrial fossem subtítulos daquela primeira parte da introdução aqui, né? Ó, então eu tenho o início dos computadores. Aí vamos supor que essa parte, os algoritmos e a Revolução Industrial, sejam subtítulos, né? Então como é que eu vou fazer isso, né, para deixar como subtítulo? Eu seleciono aqui, ó, venho no parágrafo e aí eu mudo aqui, ó, o nível desse parágrafo, ó. Eu vou colocar como nível 2, ó. Coloco nível 2 e dou um OK. Pronto. Ele já ficou aqui com o nível 2. Mas eu tenho que fazer esse de baixo também. Não dá para usar aquele recurso do selecionar o semelhante, porque senão ele vai selecionar todos. Porque agora todos os títulos estão com a mesma fonte. E aí uma dica, se por acaso não deu para selecionar todos, formata um que você tem, marca aquele que você já formatou, pega o pincel de formatação e passa aqui no outro, ó. Aí eu passo nesse.
Pronto, ó. Ele já formatou aqui para mim, né? Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, eu vou vir na guia exibir, painel de navegação. É legal quando a gente trabalha com formatação de trabalhos, que a gente coloca níveis, que quando a gente pede o painel de navegação, ó, aqui do lado esquerdo, ó, observem que ele abre, né, ele abre aqui a parte de navegação com a estrutura de tópicos. E isso aqui só aparece se a gente tiver formatado os títulos em tópicos, né? Então fica fácil de eu trabalhar. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, no Alan Turing. Olha lá, foi direto para o Alan Turing. Aí eu tenho aqui o teste de Turing. O teste de Turing vai ser um subtítulo. Então eu seleciono ele, venho aqui na página inicial, parágrafo, e aí eu vou colocar ele aqui com nível 2, ó, nível 2, o teste de Turing. Aí eu dou um OK. E observe que aqui no painel de navegação, ó, ele já foi recuado. Tudo bem? Então, fica fácil de trabalhar aqui e saber se está formatado todos os títulos da maneira que a gente precisa. Tudo bem? Então, essa foi a formatação que nós fizemos aí para o texto, né? Então, formatei o meu texto e coloquei ele dessa maneira. Vamos imaginar que eu tivesse que fazer aqui uma citação de algum trecho de um parágrafo, né? Então, por exemplo, vou pegar esse parágrafo aqui, que está escrito aqui, o ábaco dos romanos consistia... Vamos supor que isso aqui seja uma citação. Eu vou selecionar o parágrafo, vou vir aqui, vou colocar a fonte um pouco menor, que eles pedem, né? Tamanho 10. Vou vir aqui na opção do parágrafo, e aí eu vou colocar aqui um recuo à esquerda, né? Que eu vou recuar ele à esquerda, por exemplo, 4 pontos, ó. Né? Vou pôr aqui 4 pontos, 4 centímetros. E o entre linhas, ele vai ser simples, ó. Entre linhas simples. E aí eu dou um OK. Pronto, ó lá. Eu já tenho aqui a minha citação. Lembrando, essa citação também verifique no manual qual a norma. Essa geralmente aqui é a padrão. Então, ó, coloquei a minha citação. Nesse trabalho tá faltando eu fazer faltou fazer a referência, né, dos autores e tudo, mas é só a questão de da escrita aqui mesmo. Tudo bem? Então, ó, já fiz aí uma citação, ok? Então essa é uma opção, você fazer a citação no seu trabalho. Outra forma que nós temos de fazer a citação é através de notas de rodapé, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui na região do Mar Mediterrâneo. Aí, Mar Mediterrâneo, eu quero colocar uma explicação, uma nota de rodapé, que é aquela que fica no final. Então, eu vou fazer o seguinte, eu seleciono a palavra, venho aqui em referências, e aí nós vamos ter aqui, inserir nota de rodapé. Eu vou dar um clique. Observe que ele na palavra aqui, ó, Mar Mediterrâneo, ele colocou o número 1 e ele abriu aqui o rodapé para que eu possa inserir a minha nota, né? Deixa eu só aumentar o zoom aqui um pouco. Olha lá. Então ele abriu aqui para que eu possa inserir a minha nota. E aí o que eu posso fazer? Eu vou lá na internet, né? Vou lá no meu navegador, deixa eu abrir ele aqui. Vou abrir meu navegador e aí eu posso fazer a pesquisa. Então, por exemplo, vou aqui Mar Mediterrâneo, olha lá, dou um Enter, por exemplo. Aí ele vai me trazer alguma explicação, né, alguma especificação sobre o que é o Mar Mediterrâneo, onde que ele está localizado, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho até aqui do lado já, o Mar Mediterrâneo é um mar entre a Europa, a África e a Ásia, né? Então eu posso selecionar esse pedaço aqui, ó. Por exemplo, eu vou copiar, né? E aí eu vou vir aqui no meu trabalho, vou voltar lá no meu trabalho, e aí eu posso vir aqui e colar, ó. Colei aqui o meu texto, ó, que ele tá falando sobre o Mar Mediterrâneo, né, ó. Então, colei ele aqui, aí eu vou lá na fonte, né, ó. Posso pôr fonte Arial, tamanho 10, justificado, negrito, né. Aí eu poderia até especificar aqui a fonte, né. Fonte, né, lá. Aí eu ponho aqui, Wikipédia, olha lá. Então, ó, eu coloquei a minha notinha aqui sobre sobre o Mar Mediterrâneo, que é uma especificação, alguma coisa que eu quis colocar ali, né? Aí ele fala aqui, a gente vai ter, continuando, aí ele fala aqui sobre
o gramático, né? Panini, né? Formulou a gramática e tal. Então, quem é Panini? Aí eu posso vir aqui, ó. Copio. Vou lá na internet, vou dar uma pesquisada para saber quem foi ele, né? Ó, Panini, ó lá, dou um Enter. Aí eu tenho aqui também um pedacinho aqui. Eu vou pegar só a título de exemplo. Eu vou copiar, né? Esse textinho aqui. Aí no meu trabalho aqui, ó, eu selecionei, aí eu vou lá no referências, selecionei a palavra, referências, inserir nota de rodapé. Ó lá, aí abriu a nota, eu colo e também faço a formatação. Vou aqui na página inicial e aí eu mudo o tipo da fonte, Arial, tamanho 10, justificado, cor preta, né? E aí eu posso vir aqui também colocar a fonte, né? Ó, fonte, se for um site, você cola o nome do livro, né? Wikipédia, por exemplo. Então observe que a gente vai colocando as notas e o legal é que ele vai numerando, ó. Mar Mediterrânea 1, Panini 2, e aí ele vai fazendo isso por páginas, tá? Essas notas de rodapé, que seriam as explicações aí para cada item que você tem aí do seu trabalho, né? Opa, escrevi errado. Wikipédia. Faltou um Azinho. Então, tá vendo? Então ele vai fazendo essa formatação. Isso são as notas de rodapé que você coloca para facilitar aí a explicação de algum termo ou alguma palavra, né? Você vai fazer aí a menção dentro desse seu trabalho, ok? Então fizemos aí a nota de rodapé. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós temos algumas figuras aqui, algumas imagens, né? Que elas precisam ser identificadas. Então, por exemplo, eu tenho aqui a foto do Charles Babbage, né? Que é o pai da computação, ó, que nasceu aqui em 1792 e morreu em 1871, né? Então eu quero pegar aqui essa foto e quero colocar uma legenda. Primeira coisa que eu vou fazer nela vai ser o seguinte, eu vou clicar nessa foto e eu vou tirar o recuo, ó. Aqui na régua eu tô com um recuo nela, porque ele acabou formatando com o mesmo recuo do parágrafo, ó. Então eu tiro o recuo, né? E aí eu posso centralizar a minha foto, ó lá, que aí ela vai ficar no meio. E aí eu quero colocar a legenda embaixo da figura, né? Então as ilustrações, seja de tabela, imagem, o que a gente tem que pôr uma legenda. Então eu vou clicar aqui, ó, na legenda, na figura. Aí eu venho aqui na página, na guia referências, e aí nós temos aqui a opção de inserir legenda, ó. Eu vou clicar em inserir legenda, e aí ele vai trazer aqui, figura 1. Essa numeração ela é automática. Se a gente apagar uma figura, uma legenda, uma figura, ou inserir uma nova legenda, ele vai automaticamente atualizando essas numerações, tá? E aqui embaixo tem o tipo de rótulo, ó. Eu quero fazer um rótulo para quê? Para figura? Então tem figura. Ah, não, é um rótulo de tabela? Tem tabela. Ah, eu tenho equação. Ah, não, eu quero fazer um rótulo para gráficos. Então eu venho aqui, ó, novo rótulo, e aí eu coloco o nome que eu quero. Por exemplo, gráfico. Opa. Aqui, ó, gráfico. Dou um OK. Aí ele vai trazer aqui, gráfico 1. E aqui dentro, ó, ele traz as especificações como gráfico. Ah, não, não vou chamar de figura. Eu quero chamar de imagem. Então, novo rótulo. Você põe imagem e dá um OK. Você cria os rótulos, ó, que você precisa. Imagem 1, mapa 1, mapa 2, diagrama. Você cria o rótulo que você precisa para suas ilustrações. Eu vou usar a figura, que é o padrão. E aí eu vou colocar ela abaixo do item selecionado. Então é embaixo do nome. Venho aqui, ó. Posso dar um espacinho e aí eu vou escrever lá. Por exemplo, Charles Babbage, né? 1791 a 1871, né? Então eu vou colocar aqui, ó, o nome dele, né? E a data. Aí eu dou um OK. E pronto, ó lá. Já apareceu a minha legenda embaixo da minha figura. Certo? Aí eu vou fazer isso nas outras imagens também. Então, ó, tem a da Augusta. Eu vou centralizar ela aqui, ó. Só vou dar um espacinho aqui, um Enter, ó. Tá aqui. Aí eu clico aqui na foto. Vou lá em referências. Então essa é a nossa... a Ada Augusta, né, ó. Então é a Ada Augusta. Então eu vou pegar aqui. Vou clicar na figura. Vou lá em referências. Né?
inserir legenda. E aí, ó, observe que ele já trouxe automaticamente o número 2. Por quê? Ele já sabe que o meu trabalho já tem uma figura. Então eu vou pôr aqui, ó, o espaço, né? E aí eu vou digitar aqui a da Augusta abaixo também. E ok, ó. Coloquei aqui. Caso não tenha ficado com a mesma formatação da anterior, ó, que a anterior tá com um espacinho, ó. Tá vendo? Ó? Então eu posso fazer o quê, ó? Na verdade, o espaço é porque a foto tá com espaço, ó. Então eu posso pegar aqui, ó, seleciono a foto, venho na página inicial, pincel de formatação, e aí eu dou um clique aqui, ó, nessa foto da Augusta. Aí ele vai colocar, ó, o mesmo espaço, tá vendo? Então ele segue. E assim nós vamos fazendo com todos as fotos que a gente tem, ó. Essa foto não tá igual. Aí eu venho aqui, pego essa foto da Ada, né? Pego o pincel de formatação, vou lá na outra foto e dou um clique, ó. Aí ele já aplicou aqui pra mim. Aí eu vou pegar e vou fazer o quê? Ó, esse é o Hermann Hollerith, né? Criador aí dos cartões da máquina para fazer processamento, né? Separação de cartões perfurados. Então eu clico na foto, referências, inserir legenda. E aí, ó, figura 3. E aí eu faço isso para todas as figuras. Quando for uma tabela, um gráfico, é só mudar aqui que aí ele vai fazer uma numeração diferente também para cada tipo de objeto, para cada rótulo que você tiver. Aí eu dou um OK e pronto, ó, tá aqui. Aí é só dar um Enter caso ele tenha ficado aqui próximo, ó. E aí você vai fazendo isso com todas as imagens, tá? Se você tem do seu trabalho, você vai inserindo a legenda nelas, tudo bem? Então façam isso para todas as imagens, todos os... Então depois de colocar a legenda em todas as figuras, ó, eu já as minhas aqui, as figuras seguintes já estão com legenda, né? Eu já incluí as legendas. Ela vai ficar automática. E essas numerações que aparecem aqui na legenda, ele faz a formatação automaticamente, tá? Então ele vai alterar, por exemplo, se eu inserir uma figura antes ou depois, se eu apagar alguma legenda dessa, as demais ele vai numerar de forma automática, ele vai mudar essa numeração. Isso que é o legal da gente colocar a legenda aqui pela ferramenta correta dentro do Word, né? Porque aí a gente consegue trabalhar de uma maneira mais correta, digamos assim. Ok? Então, ó, fizemos. Sempre lembre de ir salvando, né? Tudo que vocês vão fazendo. Então, essas foram as primeiras partes aí da nossa formatação. Agora, eu quero mostrar uma coisa para vocês, que é o seguinte. Eu vou vir aqui no von Neumann. Observe que quando eu escrevi aqui sobre o von Neumann, ó, ficou aqui no finalzinho, tá vendo? Ó, ficou o nome dele e 2 parágrafos. E aí continuou na outra página. Se eu não quiser que isso aconteça, por exemplo, eu quero que esse título ele inicie na próxima página. Como é que eu faço então para levar esse título para a página seguinte? Uma coisa muito errada que o pessoal faz. Tem gente que quando quer mandar alguma coisa para outra página, fica apertando o Enter assim, ó, várias vezes, né? A pessoa vai apertando o Enter um monte de vezes, ó. E aí acaba acontecendo esses problemas aqui, ó lá, o tanto de espaço que ele colocou aqui, ó. Tá vendo, ó? Por quê? Porque tá errado. Eu não vou ficar apertando Enter para mandar para outra página, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu clico aqui no começo do texto. E aí eu posso vir aqui, ó, no inserir. E aí na opção de página, vocês têm aqui, ó, quebra de página. Inserir quebra de página. E aí eu dou um clique. Pronto, ó. Automaticamente ele empurra aquele conteúdo para a página seguinte, ó. Então, qualquer coisa que eu precisar, por exemplo, realizações para a sociedade, eu poderia clicar aqui no começo, veio no inserir, aqui e peço quebra de página. Ou eu clico aqui no início, seguro a tecla Ctrl e aperto o Enter uma vez só. Ctrl, Enter. E aí ele faz a minha quebra de página, ó. Tá vendo? Então eu quebrei a página. Ah, mas aí eu quero que aqui no final eu terminei o meu trabalho e agora eu preciso fazer as conclusões.
fazer a conclusão, as referências bibliográficas, né? Eu preciso pôr na outra página. Eu não vou ficar pressionando Enter para criar uma página. Eu seguro o Ctrl, Enter. Ou eu vou lá no Inserir, no grupo Páginas e peço Quebra de Páginas, ó. Aí ele insere uma página para a gente poder estar colocando, por exemplo, as considerações. Vou colocar aqui, considerações finais, por exemplo, do meu trabalho, a conclusão, né? Ó, considerações finais. Ah, mas esse título não ficou igual ao de cima. Basta eu vir aqui, ó, seleciono o título que já está pronto, vem na página inicial, pincel, e aí passo o pincel sobre esse outro aqui, ó. Tá? Mas aí faz essa formatação depois, porque, ó, se eu der um Enter aqui, ó, vejo que ele já entendeu que era para ficar, né? Concluímos que... Pode ver que ele já entendeu que era para ficar com a mesma formatação de parágrafo aqui, ó. Caso ele não tenha ficado, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, marca essa parte que já está pronta de qualquer parágrafo, pega o pincel de formatação e aí você passa sobre esse outro, ó. Aí ele já aplica a mesma formatação, ok? Então, nós temos aí as opções. E veja que quando ele formata, aqui do lado esquerdo, no painel de navegação, já vai aparecer aquele título, quando ele está formatado em nível, né? Então, ok. Então, isso foi uma quebra de página. Que a gente vai lá inserir quebra de página, né? Ou quebra, ou Ctrl Enter. E aí eu vou ter agora uma outra opção, que eu vou precisar colocar agora as páginas antes dessa para o nosso sumário. Né? E aí, antes de colocar essa página para o sumário, que isso também, essa forma que eu vou mostrar agora, como é que a gente quebra essas páginas, também vai interferir na hora de fazer a numeração, que é a numeração do quê? Do meu cabeçalho e rodapé. O que é o cabeçalho e rodapé? É aquele texto que eu coloco para se repetir em todas as páginas. Porém, em alguns trabalhos, o cabeçalho e o rodapé ele não pode aparecer nas primeiras páginas do meu trabalho. Então, como é que eu vou fazer isso? Para ele não aparecer a partir das primeiras páginas, né? Então, antes disso, a gente vai ver como fazer uma quebra. Que aí, nesse caso, a gente vai fazer o que a gente chama de quebra de seção. Então, nós temos a quebra de página, que foi essa que eu acabei de mostrar para vocês, que ele quebra a página do seu trabalho, então fica um trabalho contínuo. É uma coisa só, uma seção só. Quando a gente faz a quebra de seção, eu estou permitindo para o Word que ele faça o quê? Que ele divida o meu trabalho em partes e aí eu posso formatar cada parte dessa, cada seção dessa de uma maneira diferente. Então você tem um trabalho contínuo e aí eu posso fazer uma quebra de seção. Ou seja, essas primeiras páginas vão ficar na seção 1, porque eu vou formatar de um jeito. Essa segunda, essas outras páginas ficam na seção 2. Esse restante na 3. Porque aí você consegue aplicar configurações de página e cabeçalho e rodapé diferente em cada seção que você tenha, ok? E aí como é que nós fazemos isso? Como é que nós fazemos essa quebra de seção? Eu clico aqui, por exemplo, eu tenho aqui a minha capa, né? Aí eu vou clicar ou aqui no final, ou aqui no início, né? Desse título. Vou vir aqui, ó, na guia Layout, Quebras. Aí a gente tem a quebra de página, tá vendo? A quebra de página é a mesma que a gente usou agora há pouco, lá pelo inserir, ou poderia ser por aqui. O que eu quero é essa daqui, ó, quebra de seções. Então eu tenho aqui, ó, inserir próxima página, ou seja, ele vai quebrar a seção aqui, ele vai empurrar esse texto para a próxima página. Então eu vou clicar aqui, ó, próxima página. Pronto, ó lá. Opa, inserir quebra de seção, calma. Próxima página. Pronto, ó lá, inseriu, ó. Aí eu voltei aqui, ó, a minha capa. Aí aqui, essas páginas aqui, vamos supor, seriam as próximas que eu estaria usando para incluir os conteúdos, né? Por exemplo, da seção. Como é que eu faço para saber se eu estou na seção certa, né? As seções. Aqui no rodapé, ó, ele coloca as páginas. Você vai clicar aqui na barra de status, perdão, ó. Ele põe as páginas, palavras, idioma. Você vai clicar aqui na barra de status. Opa, clica na barra de status com o botão direito e pede para ele exibir seção, ó. Porque aí fica fácil de você saber, ó. Então ele está me dizendo que aqui, ó,
aqui eu estou na seção 1 do meu trabalho. E aqui eu estou na seção 2, ó. Aqui é a seção... Opa, seção 3, ó. Então vamos arrumar, ó. Porque aí ele tá me dizendo que eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho a seção 1, que é a capa. Ah, legal, pode ser. Seção 1, a capa. Seção 2 aqui, ó. A minha seção 2. Opa. Aqui na minha seção 2, aqui, eu vou ter o quê? O sumário. Eu poderia ter a introdução, capa, contracapa. O importante é você ver se está quebrado certo. Ó, seção 1 é a capa. Tá aqui, ó. Seção 1 a capa. Nessa parte aqui, ó, seção 2 é onde eu estaria colocando contracapa, introdução, sumário. Então, se você está digitando seu trabalho logo depois aqui do ano, você poderia ter inserido a quebra de seção. E aí, depois que você fez capa, contracapa, toda a parte do sumário, você iria inserir uma quebra de seção para ele pegar toda a parte textual, que a gente chama, né, do desenvolvimento do trabalho, e deixar ele aqui na seção 3, ó. E aí ele ficaria na 3. Uma vez feito isso, eu já consigo fazer a formatação do quê? Do meu cabeçalho e rodapé. Só que agora nós temos 3 seções do meu trabalho. Ele está dividido em 3 partes. Capa, a área dos pré-textuais, que é onde a gente vai pôr os sumários, e a parte de desenvolvimento, que é o trabalho em si. A gente quebrou em seções. Então, feito isso, agora eu vou numerar. Então, eu vou vir aqui, ó, no inserir. E aí nós temos aqui a opção, ó, cabeçalho ou rodapé. Depende de onde que a gente vai colocar. Se eu vier aqui no cabeçalho, ó, inserir cabeçalho, eu posso pedir para ele editar o cabeçalho. Olha lá. Ele vai abrir aqui a janela do cabeçalho pra gente. E aí tudo que você digitar dentro desse cabeçalho, ele vai aplicar em todas as páginas, ok? Então, por exemplo, se eu vier aqui colocar, por exemplo, o nome da minha universidade aqui, ó. Universidade Educando Mais, tá vendo, ó? E observe que ele me fala, ó, cabeçalho da seção 1, cabeçalho da seção 2, rodapé da seção 1, aí tem o rodapé da seção 2. Então eu vou colocar aqui o nome da universidade, Universidade Educando Mais, por exemplo. Universidade Educando Mais. Olha lá. Eu vou colocar aqui o nome da universidade. Um exemplo. Se eu for lá na página 1, ó, olha lá, ele já colocou aqui também e colocou no restante do meu texto. Aí eu poderia vir e fazer a formatação. Isso se eu quiser colocar esse cabeçalho em todas as páginas. Se eu digitasse aqui no rodapé, seria basicamente a mesma coisa, ó. Teste, por exemplo, ó. Aí eu vou, ele colocou teste em todos os rodapés, ó. No rodapé de todas as páginas, ele repetiu. Então, tudo que você coloca no cabeçalho e no rodapé, ele vai repetir em todas as páginas, ok? Então, ó, vou apagar aqui, né? Apaguei ali o rodapé. E aí, como é que eu faço, por exemplo? Ah, mas eu não quero que o cabeçalho ele saia na primeira página. Ou saia nessas aqui, nas páginas pré-textuais. O que eu tenho que fazer? Nesse caso, você vai apagar. Aqui, ó. Apaguei, para ele tirar de tudo. E aí, um detalhe é o seguinte. Se a seção 2... ela tiver que ter um cabeçalho e um rodapé diferente das outras, o que vocês vão fazer? A seção 2, ela está vinculada, ó, à seção anterior, que é a 1. Então, tudo que você pôr no cabeçalho e no rodapé da seção 1 vai aparecer na 2. Então, o que eu tenho que fazer? Eu clico aqui no rodapé, né, no cabeçalho da seção que eu quero, da seção 2, dentro dele. E aqui em cima, vocês vão ter uma guia chamada cabeçalho e rodapé. Vocês vão clicar em cabeçalho e rodapé. E aí tem a opção aqui, ó, vincular ao anterior, que fica sempre marcado. Eu vou desvincular. O que ele fez agora? Ele vai permitir que eu coloque um rodapé na seção 1 e um rodapé na seção 2. Um cabeçalho, perdão, na seção 1 e um cabeçalho na seção 2. O rodapé é a mesma coisa, ó. Eu posso clicar aqui no rodapé, tiro o vínculo para ele não ficar igual à seção 1. Então, assim, eu posso fazer o quê? Um cabeçalho na seção 1 e um cabeçalho na seção 2. Ou um rodapé. A mesma coisa na 3. Ah, a seção 3 ela não pode ter numeração. Por quê?
A numeração eu vou começar a partir da seção 3, que é da parte textual, da parte de desenvolvimento. Então eu vou desvincular ela aqui, ó. Desvinculei. Pronto. Tirei. Aí o que eu escrever aqui, ó, por exemplo, teste, ó. Observem que aqui em cima, ó, na seção 2 e na seção 1 ele não aparece. Ele só vai aparecer aonde? A partir da minha seção 3, ó. Aí a partir da seção 3 ele vai colocar aquele cabeçalho em todas as páginas, tá? Se sem querer você fechar o cabeçalho, assim, ó. Ah, sem querer eu fechei. O que que eu faço? É só vir aqui, ó, no espaço onde ficaria o cabeçalho ou o rodapé e clicar 2 vezes, que aí ele abre para edição, ok? Então eu vou deletar. Feito isso agora, eu já separei as minhas seções, né? Quebrei o meu documento em seções. Aí agora que eu desvinculei, eu posso vir aqui na minha seção 3, que é onde eu vou começar a numeração, e aí inserir o número de página. Então eu estou aqui, ó, no meu cabeçalho da seção 3, porque é a partir daqui que ele vai numerar. E aí eu vou vir aqui, ó, número de página, aqui ó, na guia cabeçalho e rodapé, número de página. Vou clicar, aí eu tenho aqui no início da página, porque é onde eu tô, ou na posição atual, e aí eu escolho o formato. Eu vou escolher esse daqui, ó, que é o número, ó lá. Seleciono ele, né, e aí eu posso formatar aqui na página inicial. Eu vou colocar em fonte Arial, vou deixar tamanho 12, alinhado à direita, ó lá. Alinhei ele à direita e ele ficou aqui. Ah, mas aí ele está numerando errado. Por quê? A primeira folha aqui é a capa. A capa a gente não conta. Eu começo a contar a partir dos pré-textuais. Então aqui não pode ser número 3, teria que ser número 2. Então como é que eu altero essa numeração? Depois que você insere, como eu estou em seções diferentes, eu posso formatar. Eu venho aqui com o botão direito. E aí a gente tem aqui a opção, ó, formatar número de página. Eu vou clicar, ele abre a janela, ó, com o formato do número que eu poderia escolher, ó, né? Arábico, romano, letras. E aí eu tenho aqui, ó, continuar da seção anterior ou iniciar em. Aí eu posso colocar iniciar em, e aí eu falo para ele começar em 2. E aí eu dou um OK. Pronto, ó. Aí ele está me dizendo que aqui agora é a página 2. Então eu tenho a página 2, a página 1, que é onde a gente vai pôr os pré-textuais, que seria o sumário, e a capa, que ela não é numerada. Então seria a página 0, digamos assim, a capa. Então ó, ele começa do 2 e aí ele vai a numeração automática. Ó, 3, 4 e assim sucessivamente. Tudo bem? Uma vez que vocês terminaram já o cabeçalho, aí eu posso vir aqui na opção de cabeçalho e rodapé e fechar o cabeçalho. Ou clicar fora aqui no texto 2 vezes. Fechei, ó lá. Prontinho, ó. Então ele já criou, né? Uma vez as páginas numeradas, agora vai ficar mais fácil a gente fazer o quê? Os nossos elementos pré-textuais. Que seria o quê? O meu índice de ilustrações e depois o sumário do meu trabalho. O índice de ilustrações, ele vem antes do sumário, né? Dentro dos elementos pré-textuais. Então eu estou aqui, ó, na minha seção 2, que é a seção que eu deixei para inserir isso. Então eu vou vir aqui, ó, em referências, e aí nós temos aqui, ó, uma opção ao lado da onde a gente foi para inserir as legendas, que é o inserir índice de ilustrações. Só que esse índice de ilustrações só vai funcionar se vocês tiverem inserido as legendas da maneira como eu mostrei no vídeo, tá? Que é você clicar na imagem ou na tabela e pedir para inserir. Então eu venho aqui, ó, inserir índice de ilustrações. Observem que ele já vai puxar aqui, ó, a legenda, as figuras, o texto e a página em que está. E aqui embaixo ele está perguntando o que eu quero, ó. Eu quero fazer o que? Um índice de ilustrações para figuras. Então eu ponho figuras. Depois eu posso inserir uma nova página, aí eu faço uma quebra de página, um Ctrl Enter, e aí eu posso inserir, por exemplo, o de tabelas. Aí eu repito esse processo, inserir índice de ilustrações, tabelas. Inserir índice de ilustrações, gráficos. Ou seja, em cada página você insere um índice. E aí você só vai mudando aqui, ó. Aí ele vai incluir o nome e o número. Nesse caso eu vou pôr o índice de figuras, né? Que é só figuras que a gente tem. E aí eu dou um OK. Olha lá, pronto, ó. Observem que ele já inseriu aqui o índice de ilustrações pra gente. Aí eu posso vir aqui e colocar, né?
Por exemplo, eu posso escrever índice de ilustrações, ou índice de figuras, índice de imagens, né? Índice de figuras, olha lá. Aí eu venho, posso selecionar, vou lá na página inicial e aí eu faço as formatações, ó. Posso centralizar, né, o tamanho, posso visualizar o parágrafo, ó, espaçamento depois. Ah, ele tá aqui como nível 1, ó. Isso não pode. Aí eu venho aqui e ponho o corpo de texto. Por quê? Senão, na hora que eu gerar o meu sumário, ele vai gerar o sumário com o índice de ilustrações. E isso não pode aparecer no meu sumário. Então, ok, e pronto, ó. Sumiu. Aí agora eu vou selecionar aqui e vou fazer a formatação, ó. Fonte Arial, tamanho 12, né? Aí eu venho aqui no parágrafo e aí eu posso pedir o espaçamento aqui, ó, entre linhas de 1,5. Aí eu dou um ok e pronto, ó lá. Tenho meu índice de figuras, ó. Aí aqui eu tô com o meu trabalho, aí eu já tenho aqui o meu índice. Ah, eu vou precisar pôr o outro índice. Então eu vou vir aqui no final, ó, cliquei 2 vezes aqui no finalzinho. E eu vou fazer o quê? Como o sumário agora vem depois do índice de ilustrações, do índice de figura, dos índices, eu vou vir aqui no finalzinho, vou pôr uma quebra de página, não é de seção, é de página. Então Ctrl Enter, ó lá. Porque ele vai mudar de página, só que ele continua na mesma seção, na seção 2, que é a dos pré-textuais. Então, ó, eu tenho meu índice de figuras e agora eu vou fazer o que? O meu sumário. E o sumário é da mesma forma que o índice de figuras. Cliquei aqui, eu vou lá em referências. E aqui no começo a gente tem a opção de sumário, ó. Vou clicar em sumário. E aí eu peço aqui o sumário automático, que seria esse daqui, ó. Ó lá, pronto, ó. Ele já gerou o nosso sumário automático. Com os números de página e tudo. Aí é só eu selecionar agora o título. Venho aqui, ó, centralizo e faço a formatação necessária para esse título, ó. Aí eu venho aqui no parágrafo, né, visualizo, ó, não tá como corpo de texto. Esse espaçamento aqui eu posso gerar e pôr 12, né, espaçamento de 1,5 ou simples. Então, ok, ó lá. Aí eu pego o corpo do texto, seleciono aqui o corpo do sumário, perdão, né? E aí eu vou e faço a formatação também. Então, Arial 12 já tá. E vou nos espaçamentos, que aí eu posso colocar o espaçamento de 1,5 entre as linhas, ó. Pronto, ó lá. Ah, o espaçamento ali ficou maior, então 0 aqui, ó, o espaçamento depois, né, ó. Pronto, ó lá. E qual que é a vantagem? Observem que aí a gente teve um probleminha aqui que eu vou ter que arrumar, ó. Porque agora eu tenho aqui a página 1, a página 0, né, que é a capa aí, 1, 2, 3. Essa é a página 3, então ele não pode começar no 2. Então, ó, eu cliquei 2 vezes no cabeçalho, veio com o botão direito em cima do número, formatar número de página, e aí eu vou colocar aqui para ele começar do 3 agora, ó, 3. Tá lá, página 3, porque eu tenho agora aqui, ó, a página 1, a página 2 e aí a 3. Só que observem que eu mudei aqui a página para 3 e aqui o meu sumário, ó, ele não mudou, ó. Nem os de figuras também não, ó. Então o que eu tenho que fazer? Quando eu mudar, eu inserir alguma coisa no meu texto, tirar, é sempre bom vir aqui nos índices ou no sumário, clicar com o botão direito sobre eles, ó, e pedir para atualizar campo. Aí ele vai perguntar se você quer atualizar o índice inteiro ou apenas os números. Se você só tiver incluído o texto ou tirado, você atualiza só o número de página. Agora, se você criou capítulos novos aqui, ó, se você criou capítulos novos, aí você atualiza o índice inteiro. Aqui eu vou atualizar só o número, porque eu não mexi nos meus títulos do trabalho. Olha lá, aí ele já atualiza. Faço a mesma coisa no sumário, ó, botão direito, atualizar campo, apenas os números de página, porque eu não criei títulos novos. Olha lá. E aí ele faz a atualização. Isso vocês vão fazer em todos os sumários, né? Então observem que o meu trabalho ele já está praticamente pronto, né? Ó, capa, aí o índice de ilustrações, sumário. Se tivesse as outras páginas textuais estaria aí, né? Ó. Então eu estou com o meu trabalho já
feito, né? Ó. Então ficou essa dica aí para vocês fazerem aí também o sumário, né? Agora vem uma parte bem importante. Muitas vezes nós fazemos o nosso trabalho, o trabalho ele já está pronto, só que aí eu preciso fechar esse trabalho. Fechar de que maneira? Eu vou gerar um PDF dele para poder mandar ou para poder postar, seja o meu trabalho. Por quê? Muitas vezes a gente manda ele em formato de Word, só que aí dependendo do computador onde a pessoa abra, a versão do Word que ela esteja usando, às vezes pode sair fora a formatação desse trabalho. E aí se sair fora essa formatação, o que vai acontecer? A pessoa vai olhar e vai falar, ah, ele não fez nas normas que deveria. Então, para não correr esse risco, a gente faz o quê? A gente pode gerar um arquivo em PDF do nosso trabalho. E aí como é que eu gero esse arquivo em PDF? Eu venho aqui, ó, no meu menu arquivo, depois que o trabalho estiver concluído, venho no menu arquivo, exportar, arquivo exportar, criar PDF ou XPS. XPS é um formato que a Microsoft criou semelhante ao PDF para compactar o arquivo e fechar ele. Então eu vou pedir aqui, criar PDF, ó. Criar PDF, e aí ele já vai entrar na minha janela aqui, ó, para criar o PDF. Ou eu poderia ir no arquivo, salvar como, e aqui embaixo no tipo eu troco, em vez de salvar ele normal, eu salvo ele como PDF, né? Aqui embaixo, ó. Aí ele vai pedir o nome, eu vou colocar trabalho final, né? Posso colocar aqui conclusão ou algum outro nome. Salvar como PDF, abrir após publicação. Isso aqui, depois que ele publicar, ele abre para a gente poder ver, mas isso não interfere, porque vai ficar salvo lá na pasta. Eu vou salvar aqui na minha pasta do curso de informática. Vou clicar aqui, ó, em publicar. E vou aguardar. Depois que ele finalizar, ele vai abrir o meu trabalho, olha lá. Observe que ele já abriu o meu trabalho aqui no navegador, ó. Já formatado, olha lá. O meu trabalho em PDF, né, ó. Todo concluído, olha lá. As imagens com legendas, ó. Tudo feito aí já de maneira padrão, né? E uma coisa legal, quando a gente faz aqui, ó, os sumários da maneira correta, é que se eu vier aqui no meu PDF, ó, ele vira link, ó. Então se eu clicar aqui, por exemplo, eu quiser ver a máquina de perfurar cartões, eu dou um clique, ó, ele vai me levar até lá, ó. Então o índice aqui, ó, o sumário, ele acaba virando, ó, um link, ó. Então a guerra e os computadores, ó, eu clico, aí ele vai até lá, ó. Então ele acaba acessando este local, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje, né? Caso tenham alguma dúvida, revejam o conteúdo, assistam ele novamente, vão pausando o vídeo. Quaisquer dúvidas, enviem para nós, tudo bem? Que aí nós vamos estar esclarecendo, ok? Espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem aí no curtir, inscrevam-se no canal e nos ajudem aí a continuar desenvolvendo esses conteúdos. Ah, e deixem comentários também do que vocês acharam aí sobre o vídeo. Ok? Muito obrigado e até a próxima!